Ok. Vamos começar então, né? Para a gente aproveitar? Pode ser então? Perfeito, vamos lá. Então tá bom. Cortei o Elton aí, né, Elton? Mas a gente continua daqui a pouco. Viu? Pessoal, eu estava tentando aqui, André, visualizar quem já está presente, mas eu não consegui. Eu entrei no celular, tentei ver quem está presente. Você quer que eu fale para você? Não, não precisa, não tem problema. Era só para eu conseguir visualizar mesmo. Mas está ótimo. Bom, bem-vindos, boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem presentes. A gente está muito feliz com a participação de cada um para esse tema tão importante, né? Eu não sei o conteúdo total que o Delcio vai trazer, mas esse assunto sempre me chama muito a atenção. Não sei se vocês sabem, desde 2019 o Brasil encabeça o país mais ansioso do mundo, a gente também está entre os primeiros países mais depressivos. Os afastamentos de trabalho não é o primeiro é problema de coluna, problema ósseo, mas já em segundo lugar, os afastamentos de trabalho, a maioria é por causa de questões emocionais hoje. Então, esse assunto é sempre muito pertinente. O objetivo é a gente trabalhar com esse livro aqui, né? Que quem é motociclista tem essa capa, quem não é, tem essa capa aqui. Que conhece. Se você não conhece o livro, ou se você está assistindo em um outro momento, porque vai ficar gravado, se você está assistindo em um outro momento e desejar ter acesso ao conteúdo completo, ao livro, é só entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, que a gente vai dar um jeito de esse livro chegar até você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Aqueles que forem chegando, coloca aí no chat qual motoclube que você é, que cidade que você está, para o final a gente mencionar, tá bom? Se você tem algum cargo no motoclube, coloca também para a gente saber e para a gente mencionar a sua presença no final. A reunião vai ficar gravada. A parte que fica gravada, o André já falou que fica em evidência. Por exemplo, agora a minha tela está em evidência, é essa parte que vai aparecer na gravação. Mas se você tem alguma questão com isso, você pode fechar a sua câmera, tá bom? Então, para não aparecer, se você quiser garantir, você pode fechar sua câmera, não tem problema nenhum. Vai ficar gravado e depois a gente vai divulgar o link, falar sobre como você vai poder ter acesso na gravação, compartilhar com os amigos de vocês. Sem mais demoras, vamos então, eu vou pedir o Valtuir para fazer uma oração, pode ser, Valtuir? Ele vai fazer uma oração, a gente já vai começar o conteúdo, que a gente está aqui para escutar o doutor Délcio. Desde já quero agradecer a abertura, ele prontamente aceitou passar esse conteúdo para a gente, está fazendo isso aqui gratuitamente. Quem participa de palestra, de curso, sabe que é sempre muito caro tudo isso, ele está aqui fazendo uma doação de seu tempo e de seu conhecimento para nós. Muito obrigada, doutor Délcio. O Instagram dele é Délcio Naves, para quem quiser seguir, ele sempre posta vídeos lá também. Se quiser seguir, é Délcio Naves. Então, vou pedir o Valtuir para fazer uma oração, e depois que ele fizer, a gente já vai passar a palavra para o doutor Délcio e ouvir o que ele tem para a gente essa noite. Muito obrigada e boa palestra para todos. Obrigado. Lorde, provavelmente, Oi. Não sei se tem alguém, mas pode ser que tenha alguém participando que não é do motoclube, que eu convidei alguns amigos que não faz parte do motoclube, né? Então pode ser que nesse grupo tenha alguém aí que tem interesse em ouvir essa palestra e que não é do motoclube. E seja bem-vindo. Então tá bem, vamos orar. Grandioso e poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse sábado que o Senhor nos dá, pela vida e por tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor venha estar com cada um que está participando dessa palestra, venha estar com o Dr. Délcio transmitindo essa mensagem para nós e venha estar também com o nosso motoclube, em toda parte do mundo, principalmente no Brasil,
dando força para cada um poder levar o evangelho para as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Obrigado por tudo, vem estar conosco mais uma vez e que o Senhor tome a direção dessa programação, em nome de Jesus, amém. 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 Doutor Delcio, então, com o senhor a palavra. Amém. Muito obrigado. Boa Fazer noite um a todos. pedido, perdão, fazer um pedido para todo mundo deixar o microfone fechado, para a gente não ter interferência e conseguir ter um bom transcurso. Agora sim. Ótimo, obrigado pelo convite, Lloyd. Para mim é um prazer, eu sou o Dr. Delcio, tenho formação inicial em clínica médica, com especialidade em saúde mental, psiquiatria adulto, idoso e também infância e adolescência, tá? Esse conteúdo, ele vem principalmente desse livrinho que a Lloyd mostrou, que é a Chave da Virada, e alguns pontos que eu vou mencionar aqui está bem relacionado ao meu dia a dia, experiência bem atualizada que nós atendemos no dia a dia que atualmente eu estou atuando, tá? As chaves para o bem-estar mental. Esse título é o primeiro capítulo desse material, que foi apresentado, mostrado para vocês agora no início da apresentação. Gente, a doença mental hoje, ela tem tomado uma proporção enorme a nível mundial. E tempo atrás, ou anos atrás, não era tão reconhecido e nem tão divulgado. Porém, essas doenças mentais, as alterações de saúde mental já existiam no passado. Porém, era super mal interpretado. E é interessante que nós atendemos crianças e adolescentes e atendemos adultos. Nós atendemos adultos sendo diagnosticado no momento, depois de anos de sofrimento por situações diversas relacionadas à saúde mental que nunca foi identificado. Olha só a proporção que isso tem tomado. Eu queria mostrar para vocês, André, se puder colocar nossa apresentação. O segundo slide. Isso. Os transtornos mentais, gente, são hoje, está muito divulgado, porque tem transtornos e tem subtranstornos. Ou seja, eu vou mostrar para vocês, dar uma pincelada de uma forma muito resumida, porque o nosso tempo também não permite, os principais transtornos do nosso dia a dia. Eu acredito que poderíamos pontuar número 1, a ansiedade. Eu queria ressaltar para vocês o seguinte: ansiedade e sintomas de tristezas ou depressivo leves, ou mesmo outros transtornos de personalidade que está relacionado à saúde mental, todos nós temos um pouquinho de cada um. Porém, nós controlamos esses transtornos. Por quê? Uma mente bem nutrida, fortificada, saudável, você consegue contornar uma alteração de ansiedade. Ou mesmo um momento de tristeza que poderia estar referindo, quem sabe, ao início de um quadro depressivo. Porém, a ansiedade, a angústia, alguns sintomas relacionados a quando essa ansiedade sai de um padrão normal, ela começa a perturbar o nosso dia a dia. Então, ela pode vir com angústia, aceleramento cardíaco, inclusive, confunde muito com pacientes que estão infartando, tremores, é muito comum o pessoal comentar palpitações, né, que são os aceleramentos cardíacos. Ela pode desenvolver uns sintomas de pânico e outros transtornos relacionados à ansiedade que eu vou mencionar para vocês. E ela pode se tornar um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Quando ela passa para esse nível
ela se torna muito mais difícil porque você não consegue identificar os gatilhos, as razões pelas quais você está ansioso. A depressão é a que vem logo em seguida. Nós podemos classificar depressão transitória, ou uma depressão leve, uma depressão maior, que é uma das mais graves que nós vemos hoje, pessoas que trazem anos e anos um quadro depressivo, às vezes consegue contornar situações, mas logo tem recaídas, dependendo de fatores estressantes, e aquela depressão persistente, que ela está, eu diria, entre a leve e uma depressão maior. Um quadro depressivo que você consegue identificar os gatilhos, porém, você não consegue ter uma sustentação ou sair dela. Outro transtorno que é muito comum no nosso meio hoje são transtornos do estresse pós-traumático. Já é um subtítulo, na realidade, dentro do aspecto de saúde mental. Trazemos, às vezes, ele pode ser um transtorno recente e pode ser um transtorno já de anos, inclusive, não tratados. Então, você tem um transtorno do estresse de um trauma que aconteceu tempo atrás, não foi tratado devidamente, isso vai trazer para você sofrimento. São pontos que devem ser mencionados e devem observar no dia a dia de nossas vidas. Transtornos psicóticos, né? Mais conhecido hoje é a esquizofrenia, porém não é a única. Existem outros transtornos que trazem psicose, a pessoa sai da realidade, entendeu? Ela pode ter alucinação, delírio. Isso pode ser transitório, passageiro, ou isso pode se transformar num transtorno crônico, onde a pessoa trata, mas ela não sai mais 100% desse padecimento. Transtorno de personalidade, são vários. Eu vou mencionar para vocês apenas aqui um dos mais comuns que nós temos hoje. Transtorno afetivo bipolar, tipo 1, tipo 2, muito comum no nosso dia a dia, não diagnosticado em pessoas com mais experiência, mais idade, e às vezes pré-diagnosticado em pacientes jovens, adolescentes, principalmente, tá? Transtorno borderline, muito parecido, porém um pouquinho diferenciado do transtorno afetivo bipolar. Esses dois transtornos estão muito ligados aos demais que nós já mencionamos, tá? Outro transtorno muito conhecido, transtorno de desenvolvimento, que nós conhecemos comumente hoje como o autismo, o TDAH, onde o paciente tem aquele déficit de atenção terrível, às vezes uma mente hiperativa, tá? Esses dois transtornos também, hoje, é muito comum. Tratamos no dia a dia de forma assim, e nos adultos, principalmente, muitos deles nunca foram diagnosticados previamente. Então, são pessoas que passam por sofrimentos e agora, na atualidade, com menos preconceitos, eles começam a buscar os profissionais de saúde, é onde é identificado e começa o tratamento. Olha, a vida muda desses pacientes após o início do tratamento, 190, 360 graus, tá? E tem os transtornos causados por psicoativos, né, ou seja, por drogas, álcool, etc. São transtornos também bem comuns, inclusive, algumas drogas, elas induzem transtornos de psicose permanente, inclusive esquizofrenia adquirida pelo transtorno do uso da droga, tá? Isso é comum, a gente pega pacientes, principalmente pacientes mais jovens. Próximo slide, André, por favor. Só uma estatística rápida, a Lloyd até comentou um pouquinho com vocês aí. Quase 1 bilhão de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas tem algum transtorno mental. Olha o interessante. Eu até discordo um pouquinho, sendo 14% adolescentes, eu acredito que é mais esse percentual, mas esse é o que nós colhemos através das informações que nós temos da Organização Mundial da Saúde. 14% adolescentes, mais de uma em cada 100 mortes, suicídio, tá? 58% deles ocorrem antes dos 50 anos de idade. Principal causa de incapacidade, principalmente a incapacidade trabalhista, tá?
Mortalidade entre 10 e 20 anos, mais cedo, por transtornos das doenças mentais. Casos graves. Principais, gente, fatores predisponentes desses transtornos. Prestem bem atenção, porque nós estamos falando de coisas aqui que é o dia a dia de cada um de vocês. Se não acontece com vocês, acontece com pessoas próximas, tá? Mencionando outra vez, é um assunto que nunca foi tão ventilado, tão em evidência como está na atualidade. Na infância e adolescência, eu vejo isso no dia a dia, trato vários pacientes. Abuso, são diversos tipos. Sexual é um deles, nunca identificado. O paciente começa a sofrer, inclusive pacientes adultos, tá? Separação, divórcio, hoje é uma situação terrível. Está mexendo gravemente com os nossos adolescentes, inclusive crianças. O abuso físico e o abuso emocional, tá? Redes sociais. Situação hoje entre as crianças e adolescentes, número 1, tá? Não só pelo tempo inadequado, como também a questão do conteúdo. A maioria, grande parte dos pais não tem o tempo, não faz a supervisão devida, e esses pacientes essas crianças começam a ter transtornos de personalidade precoce, ainda não identificada, porque a maioria deles estão identificados após 16, 17 anos de idade. Porém, nós temos que começar os tratamentos de forma precoce. Com exceção do autismo, por exemplo, e o TDAH, os demais transtornos de personalidades não são identificados antes de certa idade. Porém, eles já apresentam sintomas e nós precisamos começar a tratar, tá? Sexualidade, esse é outro assunto complicado, devido à evidência que isso tem hoje em dia. As nossas crianças, adolescentes, têm dificuldade de fazer essa identificação, tá? É importante uma orientação psicológica, é importante um acompanhamento, às vezes, psiquiátrico, principalmente psicológico, tá? Para ajudá-los a direcionar, porque o envolvimento a nível escolar, amizades e as redes sociais têm confundido demais, de uma forma demasiada, as crianças. Influência, obviamente, de outros colegas, alteração do neurodesenvolvimento, por exemplo, são fatores principais, principalmente na infância e adolescência. A próxima. Na questão dos adultos, um dos principais fatores predisponentes para questões emocionais é ambiente do trabalho, tá? Isso aqui é arroz com feijão no nosso dia a dia hoje. Problemas de abusos, emocionais, principalmente, excesso de carga, dia a dia, a instabilidade. Hoje as empresas usam muito a questão de eles não querem dispensar funcionários, justamente para evitar pagar os benefícios devidos. O funcionário não pode pedir as contas, e isso entra numa situação terrível. Então, é um dos principais fatores. Traumas passados, escondidos, não revelados, não tratados, abusos, decepções, etc. Problemas relacionados de relacionamentos interpessoais, tá? Transtorno de personalidade não tratado, como mencionei anteriormente. Questões financeiras não precisa nem de comentar, né, gente? Isso aí afeta extremamente o nosso emocional. Doenças diversas, né? As questões físicas, orgânicas. Eu atendi um paciente no hospital recentemente, não era um paciente suicida, porém ele foi admitido como um paciente que tinha ideação suicida, mas o problema dele era a coluna. Uma questão complicada, não tratada, uma dor crônica intensa, não resolvida. Ele simplesmente falou: gente, eu não quero viver mais, eu prefiro morrer. Mas falar que eu prefiro morrer no ambiente hospitalar, já te segura lá como se fosse ideação suicida, entende? Então, as doenças crônicas também podem afetar o nosso emocional.
Algumas reflexões foi tirada basicamente do nosso conteúdo através do livro, embora o passado traga influências inegáveis para a nossa vida. Podemos começar a escrever uma nova história a partir de agora. Gente, é muito difícil para algumas pessoas deixar o passado. E quando se trata de problemas passados, problemas que já não existem, inclusive, nós estamos falando de um paciente que tem uma predisposição para um quadro depressivo. Algum quadro depressivo daqueles que nós mencionamos lá. Sobre o futuro, que ainda não aconteceu, entra muita questão da ansiedade. Viver o dia a dia ou preocupação excessiva com o futuro também vai causar problema para nós. Então, tudo que temos aqui é o presente. Então, viver com qualidade, viver o presente, uma vida organizada, você vai evitar que você tenha um transtorno mais agravado relacionado à questão da saúde mental. Compreender isso é fundamental, gente, para superar as barreiras emocionais e viver uma vida livre das amarras limitantes do passado, sem peso opressivo da preocupação em relação ao futuro. Não que nós não temos que planejar. O planejamento é essencial, mas fazer isso com qualidade, com cuidado, tá? As emoções são reações básicas, instintivas, que são ativadas diante de situações da vida. Elas rapidamente alteram o funcionamento do organismo, presta bem atenção, para nos preparar involuntariamente para o enfrentamento de situações diversas, sejam elas boas ou sejam ruins. Estamos falando um pouquinho, vamos entrar um pouquinho mais na questão das emoções. A doença emocional é a perda, gente, da capacidade de lidar equilibradamente com as emoções. Enfermos emocionalmente. É o que eu mencionei para vocês inicialmente. Quando nós não conseguimos, de forma equilibrada, lidar com as nossas situações e dificuldades do dia a dia, nós podemos entrar num ponto onde há um rebaixamento muito grande dos nossos neurotransmissores, e nós podemos, independente de quem seja, tá? Eu trato psicólogos com questões de saúde mental. Tem psiquiatras tratando de saúde mental. Então, assim, é uma questão que afeta a todos. Uma tristeza grande e duradoura demais, que continue sendo alimentada e não tratada, preocupações excessivas, medo, pânico, tá? Desânimo profundo, não administrado, a perda completa de alegria ou interesse, e às vezes até os vícios, são sintomas clássicos de quadros depressivos, tá? Falando das emoções, as emoções são coisas boas, porém, alguns pontos emocionais, eles são completamente tóxicos para nós. Tristeza, alegria, medo, raiva. Veja bem, expressões emocionais como você expressar uma tristeza, não existe nada de errado nisso, porque você está expressando um sentimento, a perda de um ente querido, por exemplo. Porém, tudo isso tem um limite de tolerância e tem que ser superado, tá? Agora, o desprezo. Presta bem atenção. Ciúmes, a inveja, quantas coisas nocivas aí. A vergonha, a curiosidade, alívio, a diversão, tudo é um reflexo de quê? De diferentes tipos de emoções. Gratidão, compaixão, admiração, inspiração, o próprio perdão, a capacidade de perdoar, serenidade e esperança. Próximo. A função das emoções. Olha, vários pontos que estou mencionando, gente, está muito direcionado ao nosso livrinho. Dê uma lida para quem não fez ainda, lê o conteúdo por completo. Vocês vão encontrar mais amplamente muitos pontos que podem aplicar a vocês ou aplicar a alguém que esteja próximo a vocês, uma maneira de ajudar as pessoas, tá? Auxiliar ao lidar com as diferentes situações da vida,
é uma das funções das emoções. O estresse, por exemplo, presta bem atenção, porque, olha, esses pontos são pontos que parecem negativos e não necessariamente são. Condições bioquímicas em que produzimos hormônios, veja bem, sobre o estresse. Produzimos hormônios adrenalina, cortisol, mobilizando o corpo a enfrentar ameaças iminentes. Então, o estresse não é necessariamente negativo. Agora, o estresse excessivo, que sai do seu controle, esse já é crucial e pode se tornar algo patológico. Tristeza. Ela permite sublimar a perda expressa, por exemplo, de um luto, como eu mencionei agora há pouco. O medo. Imagine se não tivéssemos medo. O medo, ele é um mecanismo de alerta a diferentes situações. Porém, o medo excessivo, dentro do quadro patológico, emocionalmente falando, ele pode se tornar um pânico. E uma pessoa atacada de um pânico, ela não consegue, às vezes, nem sair de casa. Entenderam a diferença? A alegria, né? Alegria, obviamente, extravasar sentimentos, satisfação, gratidão, são coisas boas. Então, entender esses aspectos e até o limite que eles não é patológico é importante. Dominar as emoções. Modulação emocional é a habilidade de mudar voluntariamente a experiência emocional, podendo ser conduzida de modo a diminuir, aumentar ou a manter a estabilidade de uma emoção, desenvolvendo assim a resiliência, né? Ou seja, a resiliência ao estresse, por exemplo, à adversidade. Gente, a resiliência emocional, ela está... Estou voltando um pouquinho, né? Ela está... Tá, desculpa aí. Deixa eu pegar o meu... Aí tá. A resiliência emocional está relacionada à capacidade de alguém lidar com as próprias emoções, tá? Demonstrando o quê? Equilíbrio, controle sobre suas reações emocionais, obviamente, como a raiva, insegurança, ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas, tá? Agora, os pilares. Próximo. Alguns pilares fundamentais mencionados no nosso conteúdo. A estabilidade emocional, ela deriva de uma vida estável, tá? E a estabilidade da vida, ela vem da sustentação proporcionada por alguns pilares básicos que construímos ao longo da nossa existência. Vamos ver quais são eles, gente? Família. Como podemos traduzir o que significa família? Nós temos a família, mas nós temos também a família que nós construímos. Muitos constroem família através de amigos, colegas de trabalho. Cria aquela interação, aquela adesão, e se torna o quê? Parte da sua família de alguma forma. Então, as relações familiares preservam muito nossa história e dão sentido também ao presente, quando formamos esses elos fortes e verdadeiros. Pode ser consanguíneos ou não, tá? Amigo. É interessante que eu ouço muito que a amizade hoje é algo muito remoto e difícil. Praticamente já não existe. Existem conhecidos, colegas, etc. Porém, as relações interpessoais, sinceras, elas dão significado à vida. Quando temos a oportunidade de compartilhar essa experiência com outras pessoas. Então, são pontos fundamentais, pilares fundamentais, para que você mantenha uma vida emocional saudável, tá? O trabalho, produtividade, organização financeira, satisfação da vida, é uma questão que tem sido muito discutida atualmente com essa nova geração, entendeu? Eles ainda não entendem a necessidade de ter essa responsabilidade. É algo que tem preocupado muito
as autoridades em relação a isso. Porém, o trabalho, o sustento próprio, entendeu? A oportunidade que às vezes nós temos de produzir e ajudar os demais. Gente, tudo isso traz satisfação, traz saúde mental, fortalecimento da nossa saúde. A espiritualidade, a nossa compreensão nas questões existenciais e a forma como lidamos com os aspectos espirituais também nos traz a segurança emocional. Isso no atendimento do dia a dia, nós vemos isso independente de religião, tá? Nós estamos falando do aspecto espiritual. Isso vem, os atendimentos que nós, as experiências que nós temos nos atendimentos, nós vemos pessoas no dia a dia que conseguem determinar, ter uma determinação de uma vida espiritual ativa. Eu recomendo muito eles buscarem muito o apoio saudável dentro das suas igrejas. E isso fortalece o emocional. Isso traz resistência às recaídas, por exemplo, em quadros depressivos principalmente, tá? Cada pilar sustenta a construção de valores, vão sendo cuidadosamente desenvolvidos pelo ambiente social, pela educação, cultura e pelas escolhas pessoais. Gente, investir tempo, buscar conteúdo significativo nessa formação, nos faz a oportunidade de desenvolver pleno estabilização as emoções e o aprimoramento da resiliência. Pontos básicos, tá? Existem alguns mitos que vocês todos já devem ter ouvido por aí. Tá? Tem um deles que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho, que também é parte deles, não está mencionado nesse livrinho, tá? Mas a psiquiatria para loucos, principalmente nas gerações mais experientes, nós às vezes ouvimos isso. São tabus criados, tá? No decorrer dos anos. Isso tem melhorado bastante, mas ainda existe. Remédios tarja preta são para doidos. Os remédios vão mudar a minha mente. Remédios viciam. E até que tem razão em alguns pontos. Desde que sejam usados de forma inadequada, podem alguns sim viciar. Mas fora de um conteúdo, de um tratamento sério, tá? Isso é falta de fé. Interessante, parece irônico, né? Mas eu já ouvi isso algumas vezes. Pacientes que traz esse comentário de outros familiares. Minha irmã, isso é falta de fé, é falta de pegar nas mãos de Deus, é fraqueza, entendeu? Falta de força de vontade. Você é folgado. Eu ouço muito isso em pacientes com TDAH não diagnosticado previamente, entendeu? Não, esse moleque é folgado. Terapia não funciona. Já ouviram isso? Vão me achar inferior. Hoje não há mais a necessidade de buscar um terapeuta, um psiquiatra de forma escondida. Ainda existe tabus, porém, isso tem mudado e continua tendo mudanças graduais nesse aspecto. É uma questão educacional. Pode passar o próximo. As doenças emocionais são decorrentes de uma conjunção de fatores. Existem as preposições, as predisposições genéticas, tá? Ambientes nos quais estamos inseridos, experiências de vida, exposição de fatores de risco, escolhas pessoais. Entre os adolescentes hoje, nós temos a questão das telas. Existe uma influência muito, muito grande em conteúdos inadequados que têm adoecido as crianças e os adolescentes, mais que os adultos. Tem se criado um mundo tóxico, oculto, aonde você pega a criança com psicose, fora da realidade, você pega crianças com psicose de forma catatônica, você pega crianças depressivas,
Você pega crianças e adolescentes extremamente ansiosos. E quando a ansiedade ela toma uma proporção muito grande, ela vai desenvolvendo outros sintomas, como o pânico, por exemplo. Alguns entram em depressão. Alguns começam a desenvolver transtornos de personalidade. Tudo isso relacionado a alguns fatores que podem estar interferindo na formação dessas crianças e adolescentes. Próximo. Infelizmente, gente, por muito tempo, esses aspectos emocionais de saúde foi mascarado por preconceitos, como eu mencionei agora há pouco. As doenças da mente sempre trouxeram medo, intolerância, pela falta de compreensão. As pessoas sempre foram estigmadas como desequilibradas, às vezes até taxadas como loucas, tá? Ou de personalidade frágil. Essa cultura ainda permanece entre nós, ainda que um tanto já melhorada, tá? Mas ainda há, vamos dizer, ainda há traços do passado que pessoas ainda trazem no presente e ainda traz essa ideia de que tratamentos para a saúde mental não é eficiente. Próximo. Atualmente é mais espaço e oportunidade para buscar ajuda. Não é mais preciso consultar terapeutas e psiquiatras escondidos, como eu mencionei. Hoje o mundo compreende que as pessoas precisam de ajuda, mesmo que de forma ainda resistam à sombra dos velhos estigmas. Alguns mitos ainda continuam a assombrar. Isso tem que ser quebrado, tá? E a gente trabalha com nossos pacientes no dia a dia, tentando completar, principalmente pacientes adultos, tá? Informar, orientar e reverter estigmas faz parte da nossa tarefa de ajudar a todos a encontrar suporte e acolhimento no tratamento dos problemas emocionais. Muito importante. Próximo. Se tivermos tempo suficiente no finalzinho aqui, a gente pode abrir para as perguntas, alguma pergunta se alguém tiver. Se não, vocês podem direcionar as perguntas através do Instagram e a gente responde na medida do possível, tá bom? Esse exemplo dado pelo conteúdo que nós pegamos do livrinho é muito interessante. Eu gostaria de ler para vocês, na realidade. José foi um verdadeiro vencedor de obstáculos, destacando como uma figura premente da narrativa bíblica no livro de Gênesis, o filho muito desejado de Raquel e Jacó, foi criado com favorecimentos, preferências excessivas. Presta bem atenção aos erros cometidos. E que é um exemplo clássico da Bíblia. A história de José é maravilhosa. E se aplica muito à questão de negligências, de atitudes, entendeu? Aonde os pais erraram, trouxe uma ideia negativa para ele se achava melhor, mais importante, e isso veio trazendo uma série de consequências relacionadas aos irmãos. Onde houve o quê? Ciúmes, inveja, raiva, até, pode passar o próximo, até chegar aonde eles chegaram relacionado ao irmão. Porém, José, ele, apesar dele também ter tido seus errinhos lá na adolescência, ele foi um verdadeiro vencedor de obstáculos. Veja bem, destacando-se como uma figura não, deixa eu o próximo, tá? Já foi. No Egito, depois que aconteceu toda aquela narrativa que todos vocês conhecem, no Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda ali, as suas habilidades e sua lealdade garantiram a ele posições como mordomo, tá? Olha os obstáculos que ele teve naquele ambiente. E ali ele passou por diversas situações onde ele poderia, eu diria, José foi um candidato perfeito
para ser uma pessoa não só ansiosa, como depressiva. Depois de tudo que aconteceu, inclusive depois que ele foi vendido. Porém, ele tinha um segredo. Próximo slide. Próximo. José. Como José se fortaleceu para enfrentar tantos desafios? Adversidades, injustiças, maus tratos. Ele conseguiu manter-se fiel aos seus verdadeiros valores de integridade à sua conduta. Ele havia aprendido e cultivado uma profunda confiança em Deus. Aqui é onde entra a parte principal de todo esse comentário que eu estou fazendo para vocês. A confiança em Deus, a entrega, faz um diferencial tremendo na vida de um paciente que está sujeito a diferentes situações da saúde mental. Seja ela a ansiedade, seja ela um transtorno de personalidade que nós desenvolvemos no decorrer da vida, quadro depressivo. Eu tenho pacientes que eu tenho lutado muito com eles. E o que é gratificante é ver que alguns que passaram anos simplesmente em cima dos medicamentos tomam, às vezes, a decisão de incluir no seu tratamento um relacionamento com Deus. É interessante, gente, em diferentes tipos de, ou seja, na fé deles em si. E esses pacientes criam resistência, ajuda do medicamento, atividade física adequada, alimentação, toda a orientação que nós passamos, que ela é multidisciplinar. E no meu protocolo, a parte top dele é a crença, entende? Isso faz um diferencial tremendo na vida deles. Próximo slide. A vitória. Por meio de sua confiança em Deus, que José encontrou forças para vencer. Esse é o segredo. Sua vida é um exemplo de resistência, fé, liderança em algum momento da sua vida, mostrando como Deus pode transformar situações negativas em positivas. Ele lidou com suas provações e tribulações, transformando-se em oportunidades. Veja bem, o nosso dia a dia, gente, ele é cheio de decepções, altos e baixos, aonde nossa saúde mental ela é testada por dificuldades e situações do dia a dia, seja relacionamento financeiro, enfim, é uma multidão de questões que nos arrastam para baixo. Porém, nós precisamos de usar essas experiências, tirar o bom proveito para trazer uma vitória maior, um benefício maior, dar um passo à frente, desvincular do passado. Nós não podemos esquecer o passado. Porém, com a ajuda divina, com a força de vontade, as orientações dos profissionais, nós podemos ter condições de neutralizar situações passadas. E tirar, quem sabe, em até alguns momentos, proveito de tudo isso, para fortalecer o presente e buscar um bom planejamento para a questão do futuro. Pode passar. Veja bem, não importa em qual situação você se encontra, essa é para você, para nós. Se está passando por dificuldade relacionada à questão da tua saúde mental, eu menciono isso muito nos meus vídeos, no Instagram e Facebook. Não espere, entende? Busque ajuda, porque quando essas situações
se agravam, ela se torna mais difícil de ser resolvida. Então, se você busca ajuda em tempo viável, você tem muito mais condições de superar as situações. Lembrando a vocês que os nossos neurotransmissores, considerados como os hormônios da alegria, da disposição, quando nossa mente é muito pressionada para baixo pelos problemas, nós vamos perdendo aos poucos esses valores. E aí é onde entra a questão da doença mental. E a maneira pela qual isso pode ser reconstruído e voltado a valores normais, aonde você tem a autonomia e o equilíbrio de uma vida saudável, aí você precisa da medicação, aí você precisa da orientação. Mas quando você faz isso de forma adequada, chega um momento que você às vezes pode desmamar os medicamentos e já não depender deles. Então, alguns pontinhos básicos para a gente encerrar. Confiança em Deus, relacionamento com Deus. A busca por profissionais qualificados. A atividade física. Como aumenta seu nível de serotonina. A alimentação adequada. E terapias. Esses fatores, quando todos juntos é investido no tratamento, você tem tudo para ter um sucesso e sair em frente. Eu conheço pacientes que têm depressão por 30 anos, 40 anos. A depressão a depressão maior, ela é praticamente como, ela é uma doença crônica, como se fosse uma hipertensão, diabetes. Você controla ela, mas não necessariamente tem uma cura definitiva. Então, se você para de cuidar, se você não toma os cuidados necessários para mantê-la suprimida, ela pode aflorar e você cair em depressão. Então, fica a dica para vocês. Espero que tenha sido de alguma forma de ajuda, como prevenção, quem sabe um esclarecimento para vocês buscarem ajuda ou ajudar algum amigo, alguma pessoa que esteja necessitando. E que Deus nos ajude a todos no esforço para que a gente possa realmente vencer essa questão que hoje se tornou uma questão assim primordial a nível mundial, a necessidade de buscar ajuda, de cuidar da sua saúde mental. Muito obrigado. Muito bem, doutor Délcio, muito obrigado. Ouvimos coisas muito importantes aqui. A gente vai ter tempo para perguntas? Aí é com você. Para não se tornar tão cansativo, quem sabe uma ou outra pergunta que se eu puder responder, ou se não, vamos para o Instagram. Vamos fazer assim, ó, 2 perguntas, se tiver, e aí o restante, vocês podem mandar para a gente, pode mandar no nosso Instagram, a gente repassa para o doutor, e ele vai então, respondendo aos poucos, né, aquelas que derem para responder. Doutor, já tem uma mão levantada aqui, da Keila, mas enquanto isso, eu vou só comentar aqui, tem vários comentários, uma bênção essa palestra, muito obrigado. Tem aqui alguém comentando, precisamos reverter os ciclos, quebrar paradigmas. O pessoal está bem feliz, bem agradecido. Keila, pode abrir seu microfone, fazer a pergunta. Se alguém não quiser fazer a pergunta, tiver vergonha e quiser mandar no chat, eu vou ler. O André está ressaltando aqui o livro. Gente, são esses livros aqui, A Chave da Virada. Se você não tem... Aí está ao contrário, né? Assim, A Chave da Virada. Se você não tem, só você mandar mensagem, a gente vai fazer um desses livros chegarem até você, tá bom? Keila. Boa noite a todos, né? A Keila. Eu estou assistindo juntamente com ela, o Alfredo, tudo bem? Oi, Alfredo. É o Alfredo, então. Bem-vindo. Bom a todos. Doutor, tem uma pergunta, uma questão que eu ouvi uma vez, que tem vários segmentos da parte da psicologia, psicanálise, eu não lembro todos agora de cabeça. Me disseram que cada pessoa pode se identificar ao tratamento e gerar maiores resultados de acordo com algum tipo de segmento. Existe realmente isso ou é tudo uma coisa só?
Ficou claro? Não consegui. Não, ficou. E se eu entendi bem a tua pergunta, sim, existe, tá? Dependendo muito do quadro patológico de cada paciente, por exemplo, tem as psicanálises, né, que são terapias que investem muito a questões muito detalhadas do passado, aprofundam muito nesse aspecto, entendeu? Tem pacientes que gostam e tem pacientes que preferem não mexer de forma detalhada sobre isso. E tem a terapia convencional. Para alguns pacientes, por exemplo, que tem alguns transtornos de personalidade, por exemplo, tem as terapias ocupacionais, entendeu? Então, tem várias terapias, elas são na realidade, aplicadas de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas todas elas são bem importantes. Mas não significa que você precisa de todas, tá? Entendi. Então, pra gente, tanto faz, como é que eu escolho qual é melhor para mim? Ou depende do meu caso? Só para finalizar a pergunta. O ponto de partida é você buscar um psicólogo. Um psicólogo ou psiquiatra. O psicólogo ele pode te direcionar também, tá? Um psicólogo convencional, ele pode direcionar que tipo, uma avaliação que você faz através da psicologia ou da psiquiatria, pode te direcionar que tipo de terapia você precisa, que seria mais viável para você. Perfeito, obrigado. Bom sábado, pessoal. Bom sábado. Chegou uma pergunta aqui no chat e depois eu vou liberar para a Márcia Cristina. A pergunta é relativa ao burnout. Vemos muitos colegas sucumbindo a crises e percebemos que é uma questão institucional por trabalhar com uma demanda fora da realidade. Mesmo com as dificuldades estruturais, como tentar se preservar? Então, é aquilo que o senhor falou, né, lá no começo. A gente trabalha, tem que trabalhar, às vezes o empregador não manda embora, a pessoa tem muito volume de trabalho. Como que a gente se preserva nisso daí, tendo que lidar com isso? Eu acho que é isso a pergunta. A questão do burnout, ela é difícil de lidar, porque ela tem que ser muito bem diagnosticada. Nós temos muitas tendenciosidades, não por parte do funcionário, como por parte da empresa. A empresa, ela não... Isso está mudando um pouquinho hoje, tá? Tem empresas que estão trabalhando muito nesse aspecto, mas, em geral, as empresas não importam tanto com a saúde mental do funcionário. Então, eles querem sugar de você o máximo. E o funcionário, obviamente, submete a isso, ultrapassa os seus limites de capacidade, às vezes por ordem superior, e você entra num estado de burnout por excesso, na realidade, pode ser excesso de trabalho, pode ser um ambiente tóxico. Então, assim, a maneira de você se proteger contra isso, na realidade, é, em primeiro lugar, ter uma saúde mental bem equilibrada, onde você tem um raciocínio claro e aprender uma palavrinha, ela se chama não. Você sabe até o seu limite, até onde você vai. Você foi contratado para fazer um trabalho, prestar serviço para uma empresa, você é uma máquina, você é um ser humano. Então, não se deixe. Não importa. Não, mas a empresa vai me mandar embora, você é despedido. Infelizmente, eu acho que é a tua saúde, em primeiro lugar. E daí, os demais você consegue administrar. Então, você colocar limites aos abusos de certas empresas, por exemplo, não são todas, tá? Tem muito boas empresas por aí. Mas se você colocar o limite ali, você vai ter condições de lidar melhor com as pressões. E não entrar num diagnóstico de burnout. O diagnóstico de burnout hoje, os psiquiatras não gostam de usar esse CID, porque ele é complicado. Ele traz sérias questões aí legais, tá? Para o funcionário, para a empresa, para o profissional que está tratando. Então, assim, é bem complicado para você determinar o que é um burnout causado simplesmente pelo ambiente ou, às vezes, um burnout provocado. Entendeu? Porque... Não sei se eu respondi a pergunta, mas mais ou menos isso aí. Acredito que sim, aí se ficou alguma coisa, eu peço para mandar que eu Isso. leio.
Claro. Nós vamos fazer o seguinte: nós temos aqui 3 perguntas e o nosso tempo está esgotando. A gente vai ser a Márcia, depois o Adão e depois o Fábio, e aí a gente encerra. E as outras. Muito obrigada. Acho que ficou esclarecido. A gente vai fazer assim: a Márcia, o Adão, depois o Fábio, aí a gente encerra, mas vocês podem mandar mais perguntas no Instagram, que o doutor se colocou à disposição para ir respondendo, tá bom? Márcia, você. Boa noite a todos e feliz sábado. Boa noite, Márcia. A palestra foi maravilhosa. Eu gostaria de agradecer. Eu sou de Gravatá, de Pernambuco. E diante de vocês estão aqui diante de uma pessoa que passou por tudo isso. Síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Sim. Não foi fácil, mas eu ia falar um pouquinho disso, mas assim, eu acho que foi muito claro aí. E eu só queria deixar uma coisa para todos, muito rápido, que não é nem tudo que eu queria falar, mas assim, eu encontrei na mototerapia e no Motoclube Adventista justamente a minha mototerapia. Olha só. Gosto de deixar isso aqui bem claro. Sei o que é essa síndrome de burnout. Passei por tratamento psiquiátrico, passei por tratamento de psicólogo, passei por 15 dias afastada de sala de aula, porque eu sou professora de matemática e física. Passei por tudo isso. E hoje foi uma virada na minha vida. Então, eu não poderia deixar isso aqui para todos vocês. A palavra do palestrante, ela foi muito proveitosa, a palavra dele foi muito esclarecedora, principalmente pelo quadro clínico que eu vim. Então, eu gostaria muito de agradecer por esse momento, agradecer, porque eu nem sabia que ia ser mencionado isso, também nem sabia que iria colocar o meu rosto aqui e falar sobre isso, mas eu não poderia deixar, né, de deixar isso como algo assim muito notório. Quando o meu psiquiatra disse, olha, você precisa se afastar, porque a qualquer momento você pode atacar uma pessoa. E essa pessoa ser um aluno. Eu disse, eu jamais teria condições de fazer isso, né? Então, isso é muito sério, e eu gostaria muito de agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade e por esse momento que vocês estão nos proporcionando. É isso. Coração grato. É interessante, Márcia, que essa questão da mototerapia, eu diria, até ampliaria mais, né? Além da mototerapia, a viagens, por mais curta que seja, um descanso, distrair a mente em um passeio gostoso, isso tem um efeito extremamente positivo em situações como o burnout, por exemplo, o próprio ansiedade, ou mesmo até o quadro depressivo. É recomendável, altamente recomendável. E mototerapia, estamos aqui, né? Muito bom. Obrigada. Maravilha. Ó, tem aqui o Elton, Márcia, falando, Márcia, somos 2, né? Fique onde lhe cabe. Se tire a sua paz, reinicie outro ambiente. Mototerapia me salvou também. Tem laços, Delcio, mas eu acho que é abraços, talvez, né? Isso daqui. Aleteia, que maravilha. A moto é muito terapêutica. Não substitui a terapia, mas é realmente incrível. E o Motoclube, ele traz isso para a gente, né? Quando o doutor estava falando lá da família, dos amigos, essa questão do grupo, da irmandade, de ninguém ficar para trás, de todo mundo estar junto, de ser um ambiente de confiança, segurança, isso realmente faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Adão. Olá. E depois o Fábio, e a gente vai encerrar. Olá, boa noite. É uma alegria poder rever alguns amigos e irmãos. Delson. Grande Adão. Como vai você, meu querido? Tudo bem? Tudo jóia. Delson, você falou algo aí na sua palestra aí que me chamou muita atenção, a questão a questão do passado. O passado, em certo momento, ele tem que ser apagado, mas eu não posso apagá-lo porque ele faz parte. Mas como eu não tem coisas que você tem que apagar, você tem que refazer. Mas como trazer o passado para o presente sem se tornar vítima do passado?
Uma boa pergunta, Adão. Eu acho que o passado, você traz ele ao presente quando, principalmente, ele ainda te afeta, tá? Então, eu vejo que o passado, nós não temos a capacidade de riscar, de apagar, mas nós temos a capacidade de neutralizar o passado. Como você neutraliza situações difíceis, estressantes ou traumáticas do passado? Você tem que fortalecer a tua mente no presente, você tem que direcionar as tuas atividades físicas, mentais, a coisas edificantes do presente. Essas atividades, elas deprimem, elas suprimem as questões passadas. E nas terapias, eles ensinam, eles te orientam muito sobre isso. Como lidar com o passado. Simplesmente você não esquece, mas se você consegue, através do fortalecimento mental, terapias, a fortalecer a tua mente a tal ponto, você consegue lidar com as situações passadas. É como se fosse aquelas caixinhas. Já ouviu aquele ditado que nós temos várias caixinhas na nossa mente? Escuta só, algumas caixinhas você abre, e algumas elas vêm de forma espontânea, principalmente as negativas, entendeu? Isso é bem de fato. E o ponto é tão forte que, Delson, e às vezes tem que ter uma intervenção química, né? Que é o que você faz, às vezes. Veja bem, a medicação ela é um colaborador, ela ajuda, mas ela não apaga, tá? Ela não apaga. Agora, o conjunto do tratamento, juntando medicação, terapia, estilo de vida, você consegue minimizar os efeitos negativos de situações passadas. É aí onde você consegue superar. Ok. Tá? Ok, doutor Delson. Obrigado aí, Vuloide. Espero ter ajudado. Obrigado, Delson. Imagina, disponha. Agora o Fábio. Fábio, você quer falar? Acho que não, acho que levantou a mão por erro, né? Estão perguntando aqui se a palestra vai ficar gravada. Sim, a palestra vai ficar gravada, tá bom? Logo a gente vai mandar o link, aí eu não sei por onde que você recebeu o link, mas os meios que a gente distribuiu o link para assistir ao vivo, a gente vai distribuir o link da gravação também. O Flávio está falando assim: o passado é uma referência, não uma residência, né? Exatamente. Gente, espera aí, olha aqui, o Cristiano, é isso? Cristiano Bueno levantou a mão. Cristiano, no lugar do Fábio, então, você faz a última pergunta, tá bom? Cristiane. Cristiano. Desculpa. Imagina, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu também, como da área da saúde, o Delcio sabe. Vocês estão de parabéns. Parabéns para a Márcia por ter se exposto aí no grupo, falado dos transtornos que ela teve. E uma questão do Adão. A gente tem que ter o passado, sim, mas a gente tem que quebrar os paradigmas, como eu falei na resposta lá, e o ciclo, e mudar esse ciclo. Não viver sobre o passado, mas com o presente. Então, a gente não pode esquecer o passado, mas viver de uma maneira que evidências que tem esse passado meu, que o meu futuro não possa ser diferente. Isso é o quebrar os paradigmas da vida. Mas entrei só para dar os parabéns mesmo. Cristiane, psicóloga, muito eficiente, por sinal. Obrigada. Tamo junto aí. Obrigada, Cristiane. Doutor Delcio, então, muito obrigada. Estamos caminhando para o final. Eu vou pontuar aqui algumas coisas. Tivemos muitas participações aqui de todo o Brasil. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. Na próxima sexta, a gente vai ter mais uma palestra, vai ser a doutora Vanderleia Oliveira. Ela vai falar especificamente sobre os limites entre o corpo e a mente, como que o corpo afeta a mente, e um pouquinho específico também para as mulheres, mas todos estão convidados, tá bom? Vai aproveitar para todos.
Os livros, como eu já falei, se você não tem o livro, mande uma mensagem no nosso Instagram também, que a gente vai fazer um desses livros chegar até você. A gente tratou hoje só um capítulo, né, doutor? Só o primeiro O capítulo. primeiro. Mas tem capítulos sobre ansiedade, culpa, vícios, sobre vários assuntos, e esse livro pode ir gratuitamente, tá bom? A próxima sexta eu já falei. Muito bem, eu acho que era isso. Se você acompanhar lá no nosso Instagram, você vai ter acesso a todas as programações, os passeios que a gente faz. E o motoclube nosso, doutor, puxando a sardinha para a gente, é claro, né? A gente tem lá dos pilares que o senhor falou, a gente tem a irmandade, a amizade, e a gente tem também as atividades espirituais, né? Mas ficou muito bem pontuado que a espiritualidade não é uma religião específica, né? Mas a gente também tem esse ponto da espiritualidade que faz toda a diferença. Muito obrigada a todos que participaram. Eu vi o pastor Samuel aqui. O pastor Samuel ainda está aí? Eu ia pedir para o senhor fazer a oração de encerramento para a gente. Não sei se ele ainda está por aí. Pastor, abre seu microfone, despede a gente. Mais uma vez, doutor Delcio, muito obrigada. Pastor, despede a gente aí com a palavrinha de oração. Vamos orar. Gostei muito da palestra também. Quero parabenizar a iniciativa e dar um abraço bem forte em toda a nossa comunidade aí, os nossos amigos e aqueles que foram convidados para estar conosco também. Que Deus abençoe a cada um, dê um sábado muito feliz e vamos com a mente ligada a Jesus vencer as batalhas que ela nos traz. Senhor Pastor, Deus. Opa! Pastor, eu queria Fala. queria agradecer a Lloyd por essa iniciativa. A Lloyd está fazendo um belo trabalho aqui no Motoclube Campinas. Então, gostaria de agradecer por essa iniciativa e que as outras palestras também vai ser muito boas e quero participar e meus amigos também vou convidar para poder estar participando, porque essa do Dr. Delcio foi muito boa. Obrigado a todos aí. Eu já aproveito para dizer que a próxima sexta vai ser tão boa quanto. Aqui com o Dr. Delcio eu já sabia que seria boa, por isso fiquei aqui sem piscar os olhos. E a próxima com a doutora Vanderleia, eu conheço muito a linha dela. Tenho certeza que todos os que participarem vão ser bastante edificados. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa ferramenta que o Senhor permitiu existir para que pudéssemos, através dela, de diversas partes do país, participar desta palestra tão importante. Obrigado pela vida do Dr. Delcio, pela disposição dele, também da Lloyd, de ter idealizado tudo isso. Muito obrigado. Abençoe a todos e que todos nós tenhamos uma mente brilhante, porque o Senhor habita em nós. Pedimos por Jesus. Amém. Amém. Um bom restante de noite para todos.